Acabei de lembrar de um dia suave e aflito que em uma enchente lá em casa eu tirava água, balde. Respiro, balde. Pode parecer estranho, mas eu sorri por dentro. Já malhei assim algumas vezes. É uma luta inútil contra as minhas lágrimas. Talvez eu esteja mais forte agora. Há uma garoa em meus olhos. Acho que eles sempre foram serenos. Quando minha rua alagava e virava rio, até parecia serenata do céu para a terra. A nuvem passa, uma brisa passa. A nuvem passa, uma brisa passa. Há uma garoa em meus olhos. Acho que eles sempre foram serenos. Há uma garoa em meus olhos. Há uma garoa em meus olhos. Eles sempre foram serenos. Eu era uma criança quando vi o mundo pela primeira vez. Cada passo bambu se tornando um passo de cada vez. Eu desconhecia tudo que diziam e os ruídos foram as primeiras coisas que eu soltei. Mas logo sabia que um belo dia eu faria belo tudo que me fez. Das coisas que acontecem quando tempo é tempo. Eu já era grande, fazendo a mesma coisa pela 10ª vez. Cada passo bambu se tornando um passo de cada vez. Eu desconhecia cada palavra dita e os barulhos foram as primeiras coisas que eu soltei. Ela um dia disse: se fôssemos palavras eu seria tanto. E ela talvez. Das coisas que acontecem quando tempo é tempo. No mesmo lugar, 24
Boa noite. Muito obrigada por terem vindo, por estarem aqui. Eu tenho muitos agradecimentos para fazer a noite toda, mas eu queria agradecer no momento só duas partes. Primeiro, ao Sesc, por essa oportunidade, por acreditarem em mim. É o primeiro show que eu estou fazendo com banda, assim, e está sendo televisionado, enfim. Então, é uma baita responsabilidade. E gostaria de agradecer também a vocês que vieram e que também acreditaram em mim. Muito obrigada. Eu espero muito que algo desse show faça sentido para vocês. É isso. Eu digo que não, mas tenho medo da morte, medo de brincar com a sorte, medo de perder o tempo. Eu digo que não, mas aqui eu tenho destino. Temo esquecer o sentido, não me importar com o vento. Eu digo que não, mas eu tenho medo de ser esquecida tão breve, e os versos que fiz de tão leve não permanecerem pra além de um momento, de ser esquecida tão breve, e os versos que fiz de tão leve, sem peso voarem como pluma, escorrerem como espuma e não ser mais do que se escreve. Eu digo que não.
as palavras nós criamos um mundo e do silêncio nos criamos este ser feroz, pujante, abissal, confuso, domado pelos próprios sonhos. Vocês disseram que a gente não ia crescer. Como que então eu me sinto pequena e só? Nossas promessas de que nós não íamos ser como nossos pais. Nesse mundo possa permanecer. O ódio que minha mãe gravou em mim, o desespero que eu tento fugir. Será que existe nesse mundo um lugar pra nós reinar em terra de sol que sangra em mim? Só enxerga um dó. Vocês disseram que a gente não ia crescer. Como que então eu me sinto pequena e só? Nossas promessas de que nós não íamos ser como nossos pais, e agora é pior. Vocês disseram que a gente não ia crescer. Como que então eu me sinto pequena e só? Nossas promessas de que nós não íamos ser como nossos pais, e agora é pior. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir, por me deixar respirar, por me deixar existir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague.
Esse foi Igor. Ele é vocalista e idealizador da banda Quarto D. Eu recomendo que vocês ouçam. E quem não acompanha também, acompanhar o que a galera do Underground está fazendo, porque o Underground está vivo demais e tem muita gente muito boa fazendo muita coisa aqui no corre, na vontade mesmo. E, Igor, muito obrigada por essa honra de cantar essa música comigo. A gente fez essa música meio juntos, assim, juntos e separados, né? Eu fiz uma parte, ele fez uma parte, a gente cantou nossas respectivas partes. Foi isso. Muito obrigada. Também queria aproveitar esse momento para dizer que o áudio do começo que vocês ouviram é de um poeta muito importante para mim, que se chama Marcel. Ele é poeta, beatmaker, beatboxer, eu confundo, e dançarino. Ele foi o percussor dos slams no estado. O primeiro slam, o Slam Botocudo, foi ele que organizou com o projeto Boca a Boca. E ele está aqui hoje, e eu queria muito uma salva de palmas para ele. É uma grande honra. E essa poesia que ele recitou está no livro dele, Carrego a Chuva em Meus Olhos, que é particularmente o meu livro favorito dele. E eu vou repetir a frase que ele disse. A gente se conheceu eu saindo do teatro, e aí veio uma pessoa com um livro para mim. E aí eu segurei o livro e fiquei, muito legal. Aí ele falou, é meu. Aí eu falei, não, tudo bem, é seu. Ele falou, não, é meu, eu escrevi. E aí eu fiquei, como assim? Como assim? Pessoas escrevem livros, tipo, humanos? Alguém do meu lado, assim? E ele me fez entender, assim, que a arte é possível de ser feita, de fazer a gente chegar longe, enfim. Muito obrigada, Marcel. E essa poesia dele foi Há uma garoa em meus olhos, acho que eles sempre foram serenos. E por isso tem eu, com esse nome, Garoa. Passividade te camufla, os dentes à mostra revelam uma mentira seminua, que o seu silêncio espelhe as feridas que você ri, nunca estiveram em sua pele. Você se esconde sob o dia, mas eu te vejo, você e sua covardia. Que o seu silêncio espelhe as feridas que você ri, nunca estiveram em sua pele. Você se omite, se desfia, mas eu te vejo, você e sua covardia. Quão fácil deve ser olhar em volta e ver tantos de você, tantos de você, tantos de você. Você se esconde sob o dia, mas eu te vejo, você e sua covardia. Você se omite, se desfia, mas eu te vejo, você e sua covardia. Silêncio na noite.
silêncio da noite. O silêncio da noite sonoriza. O silêncio da noite sonoriza soberanias. O silêncio da noite sonoriza soberanias entre o bem e o caos. Há dias em que os meus olhos se perdem na linha do horizonte e se amolecem até fechar e eu adormecer. Me atormenta o reflexo de um passado que vaza por entre minha janela totalmente descoberta. No espelho de meu plano inconsciente, homens vêm para me matar. Conhecidos, amigos, ex-maridos, falecidos. É sempre aos poucos. Começa com tortura verbal. Depois, eles esfaqueiam pequenas partes de meu corpo até o instante em que percebo que vou morrer, mas me agito inteira. Ai, eu me agito inteira para acordar. Me agito inteira para acordar. Acordar. Eu percebo onde estou. Percebo logo onde estou. Eu me agito. Eu me agito para acordar e bordar o meu reviver. E é por isso que trago de volta a minha respiração e todos os silêncios não silenciados. Eu trago de volta a minha respiração e todos os silêncios não silenciados. Eu trago de volta. Trago de volta todos os silêncios não silenciados. Trago de volta a minha respiração. Me faço som. Trago de volta toda pausa entre palavras. Me faço som. Eu vibro. Eu costuro meu corpo. Eu costuro minha casa. Costuro os meus tempos. Eu costuro o bater de minhas asas. Eu vou bordar um silêncio que é pra ver se ele fica. Pra que o céu se abre se o tempo de vê-lo é arrancado? Pra que o silêncio cantar se os ouvidos estão tão perturbados? Essa é a terra que se alimenta do resto de nós, da nossa fome. Pra que os meus pés socorrem se esse descaminho inteiro me consome? Se essa rua fosse minha, eu arrancava toda a porta que prende essa gente morta pra dentro dessas celas. Eu envelheço nesse cemitério de sonhos, nessa selva de pedras. Eu não quero mais me esconder dentro de uma cabeça aberta e um incômodo fechado. Todo reconhecimento que faço de uma cidade em pé
rosto de um menino sorridente, apreensivo, e as pernas beijadas por mosquitos, e o nome de ninguém, o olhar que devora tudo, a boca de riso quase mudo, o que dá de comer para um sonho, se eu também tenho fome. Eu tinha carne de cidade, o corpo de encruzilhadas e o peito de concreto e a contramão de tudo que existe, os fios de alta tensão, os sonhos espalhados pelo chão, o que dá de comer para um sonho, se eu também tenho fome. Manobras de desengasgo precisam ser aplicadas com agilidade e força, insistência e urgência. Falar demasiadamente no presente, sentir tudo o que for possível sentir, chorar cada lágrima que vier, entender como chegou aqui, a fim de que se torne passado devidamente superado. Não se pode manter engasgos durante 10 anos. Ouviu bem, Riciane? Não se pode manter engasgos durante 10 anos. O corpo estranho tem que ser posto para fora. Agora! Cospe, vomita, elimina a azia, a ânsia, o amargor. Preciso voltar a respirar. Tem que querer, tem que desejar. Desistir de tudo que te mata aos poucos. Reaprender a comer, reaprender a mastigar, reaprender a digerir, reaprender a nutrir, reaprender a amar. Com o punho fechado na boca do estômago e o outro sobreposto com a palma aberta, dando firmeza e pressão, faça movimentos para trás e para cima, 5 vezes. Para trás e para cima. Para trás e para cima. Isso! Forte! Continua! Olha a reação. Voltou a respirar? Voltou ao corpo a coloração?
Ainda não? Abrace de novo. Um punho fechado na boca do estômago, outro sobreposto com a palma aberta, dando firmeza e pressão. Faça movimentos como um J na boca do estômago, para alguns 4 dedos acima do umbigo. Forte. Concentra. Agora. Para trás e para cima, 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 para trás e para cima. Haga presión. Haga presión. Si ella no respiras, se no puede hablar. Si ella no respiras, haga presión. Hacia dentro y hacia arriba, hacia dentro y hacia arriba, hacia dentro y hacia arriba. Manobras de desengasgo precisam ser aplicadas. Esta foi a manobra de Heimlich. Pela atenção. Muito obrigada. Essa é Riciane Queiroz. Eu tô perdidinha do tempo. Eu não sei quanto tempo passou. Para mim passou tipo 2 minutos, mas a gente está quase chegando ao final. Então, eu reforço meus agradecimentos a vocês. As outras pessoas eu vou agradecer em breve. Vou fazer uma música inteira de muitos agradecimentos. Mas eu espero que algo faça sentido, algo faça sentir, e a gente vai se cruzando por aí. Eu imagino que na entrada vocês tenham pego um adesivo. Quem não pegou, briguem com o Kenzo. Mas acho que todo mundo pegou um adesivo. Esse adesivo foi feito por uma artista, assim, não sei se vocês já viram falar, se chama Judy Júpiter. É ela. E ela também fez todas as animações que vocês estão vendo aqui atrás. E assim, acho que tem algumas coisas acontecendo, mas essas animações elas contam uma história e trazem também alguns elementos do bairro em que eu vivo no momento, e que eu cresci também, mas sem romantizar a periferia, espero, enfim, mas moro lá, vivo lá. E é um bairro triste, às vezes feio, às vezes bonito, e acho que as animações trazem um pouco disso. Uma rua, uma casa que é lá da rua, mas aí agora ela já está de outro jeito, mas ela já foi daquele jeito. E as pipas que remetem aos meninos que ficam soltando pipa na laje, e eu acho que a coisa mais bonita do bairro é isso. Enfim, eu moro em Santa Rita, Vila Velha, e todas essas ideias foram capturadas pela artista Judy Júpiter. Então, muito obrigada mesmo. E é isso. E agora eu vou cantar, caminhando para o final. Tá chovendo em mim. Nisso eu insisto, que saia como um grito ou não saia. Nisso eu insisto, que saia como um grito ou não. Vocês conseguem cantar isso com a gente? Não me deixa no vácuo. Nisso eu insisto, que saia como um grito ou não saia. Nisso eu insisto, que saia como um grito ou não. A condição é que saia como um grito. Meu canto é profano, meu corpo é rio. A condição é que saia com um grito. Meu canto é profano, meu
emprestar da minha voz, que voz é corpo e às vezes eu uso meu pra me distanciar de mim. Que o lombo cede com as exigências e logo cedo já é outro século, e eu tenho sede de ser menos lúcida e escurecer coisas que antes óbvio. E foi na sede desse povo cômico que eu deixei meu canto quase dízimo, e pra dizimar aquilo que era cômodo que me tornei alguém um pouco mais crítico. Mas tenho medo de um caminho íngreme e descobrir um corpo quase sólido e uma carne ainda mais que rígida, porque eu preciso muito mais ser líquido, que é pra passar por esse solo árido. Mas vou plantar com esse poema pálido uma canção que seja um antídoto. E quando Deus me exigir um átomo, eu, bárbaro, só entregarei um grito. Eu acho que a gente que escreve, que é artista, enfim, a gente fica se cobrando muito, né? E essa foi a regra que eu criei pra mim, assim, que se for pra sair, tem que sair honestamente, sabe? Tem que sair como um grito. E é essa manobra de desengasgo, às vezes, que a gente faz. E é isso, estamos quase na saideira. Eles fogem de mim.
saboreando medos, mordidas em lampejos que se revelam nos fins. Calçadas guardam andares prontos, detalhes se escondem em sonhos que é pra esmiuçar o que eu vejo, capturar um desejo e um resgate de mim, que é pra esmiuçar o que eu vejo, capturar um desejo e um resgate de mim. Eu ando na cidade, tantos sons que me invadem, eu escuto um silêncio fugaz nesse chão estrelado, tantas luzes que guardam medos, paixões em um instante voraz. Nessas encruzilhadas eu percebo que nada, nada que passa por mim 100% se vai, que é pra esmiuçar o que eu vejo, capturar um desejo e um resgate de mim, que é pra esmiuçar o que eu vejo, capturar um desejo e um resgate de mim. Agora eu vou apresentar essa equipe maravilhosa. No som, Igor Comério. Nessas luzes maravilhosas e cuidando disso aqui atrás, Vitor Lourenção. Na participação especial, não posso esquecer de novo, Igor Quarto D. No áudio do começo, Marcel. Nessas intervenções poéticas, Riciane Queiroz. Na direção aqui de palco, Kenzo Tavares. E o nosso DJ Titio, Wendel. Obrigada ao Sesc. Vamos lá. No baixo, Igor Moraes. Na guitarra, de novo, que eu adiantei, o bravo Jay Sandy. Na bateria, Nath Arrivabene. Na percussão, nas animações, identidade visual, apoio psicológico, a lista é imensa, Judy Júpiter.
obrigada. Eu ando na cidade em busca de detalhes e encontro em mim que vontade de te mostrar que a calma é aquilo que a gente encontra quando olha bem fundo no olho da pressa, bem fundo no olho, bem fundo no olho da pressa, bem fundo.
de te mostrar que a calma é aquilo que a gente encontra quando olha bem fundo no olho da pressa, bem fundo no olho, bem fundo no olho da pressa, bem fundo. Obrigada.